Falem, queridos vestibulandos, e sejam bastante bem-vindos. Sou o professor Sérgio Campos, professor de Redação e Língua Portuguesa aqui do Colégio Évora, e vou nessa revisão muito especial para vocês, já dando um recado muito importante, tá, meus queridos? Aqui no canal do Colégio Évora, vocês têm uma revisão completa para esse vestibular da UFMS, e, moçada, é o 4º ano seguido que estamos com essa proposta de revisão completa. Caso você queira fazer uma imersão de revisão na UFMS, dá uma olhada nas nossas playlists anteriores, que ali vocês têm revisões de Química, Física, Matemática, História e Geografia, completo, para que você esteja bem preparado, conhecendo bem essa prova da UFMS. Tranquilos? Sou o professor Sérgio Campos, responsável também pelo curso online de redação para o ano que vem. Não para vocês, porque eles vão ser aprovados esse ano, beleza? Mas enfim, para quem tiver interesse em curso online ou curso presencial, eu estou com vocês no ano que vem. Aula importantíssima hoje, na qual eu vou falar para vocês sobre estes momentos, são as etapas da nossa aula. Vou passar para vocês alguns destaques, datas importantes para o UFMS, quando sai o resultado, recurso, gabarito, enfim, alertas necessários. Tome muito cuidado, porque o edital deste ano da UFMS trouxe algumas coisas perigosas. Além disso, eu vou fazer análise de uma redação do ano passado, de uma aluna aqui do cursinho do Évora, que foi aprovada numa redação incrível, muito boa. Eu vou passar para vocês algumas dicas do que vocês precisam fazer, o que vocês precisam apresentar para a prova da UFMS, tá? Para a redação da UFMS. Inicialmente, compartilhar com vocês as felicidades que nós tivemos aqui no Évora. Tá? Nós nos propomos a fazer a sermos especialistas nas provas aqui de Mato Grosso do Sul, o UFMS, o UEMS e o UFGD. A Karen foi uma dessas alunas incríveis, em que, assim, não somente a Karen, como a Laura, que fez tecnicamente essa trinca de medicina aqui de Mato Grosso do Sul, passar na UFGD, na UFMS e na UEMS, comprovando a preparação aqui da equipe do Évora para as nossas provas aqui de Mato Grosso do Sul. Exclusivamente na questão específica da UFMS, o Guilherme Brito Anache, aprovado para medicina na UFMS. Outros aprovados que nós tivemos na UFMS, o aluno Henrique Moreira, queridíssimo, do 3º ano, passou via passe, juntamente com Kenzo Kitaguchi. Júlia Maciel, outra aprovada para medicina na UFMS. E aqui, evidentemente, tá, moçada, não somos especializados apenas em medicina. Por ser a régua maior, a nota máxima acaba sendo uma referência. Todavia, tá, queridos, administração, nutrição, tivemos um aluno muito especial, o Henrique Sgaib, de Ponta Porã, veio fazer cursinho conosco aqui em Campo Grande, passou para Engenharia Civil na UFPR, na Federal Santa Catarina. Enfim, evidentemente, você se preparando para as provas aqui de Mato Grosso do Sul, você também se prepara para qualquer vestibular do Brasil. Meus queridos, datas importantes, tá? Compartilhar dessa felicidade dos resultados aqui do Colégio Évora, passo para vocês, tá, o que o edital da UFMS colocou como itens muito importantes, tá? As inscrições, beleza, dia 1º de dezembro vai ser a sua prova, tá? Já no dia 3, você tem a divulgação do gabarito preliminar. Então, na terça-feira, divulga-se o gabarito inicial. Para que, no dia 5 de dezembro, você vai ter a divulgação do espelho da redação. Segundo a FAPEC, já na quinta-feira, sua prova é domingo, dia 1º. Na quinta-feira, você vai ter acesso ao seu espelho, não é a sua nota corrigida, mas ao seu espelho de redação. Então, por exemplo, conversei com os meus alunos do curso de redação ou aqui do pré-vestibular do Évora. Se você, porventura, quiser que eu dê uma olhada na sua redação, para você ter uma noção, beleza, para saber se de repente você corre o risco de ter tangenciado o tema. Professor, eu não gosto, não quero saber, minha ansiedade precisa ser regulada, não quero saber. Beleza? Mas você pode ter ciência de que, a partir da quinta-feira, você vai ter acesso ao seu espelho de redação, para que, de repente, você mostre para o seu professor, eu sou professor eu sou aluno da professora Milene de redação. Legal, procura a Milene, dá uma olhada com ela. Professor, eu estudo com o professor HB, legal, mostra para o HB, eu sou aluno do professor Sandro, mostra para o professor Sandro. Tá? Independente assim, depende do professor ou professora para quem você tem aula, você pode mostrar o espelho da sua redação. Aí, a questão do recurso, tá? Quinta e sexta, período do gabarito preliminar, para poder entrar com o recurso, para ver se houve erros ali. No dia 9 de janeiro, você vai ter, então, a divulgação do gabarito definitivo. No mesmo dia que você vai ter noção da sua prova de redação. Também, no dia 9, você tem o resultado preliminar da prova da redação. A FAPEC fez isso ano passado, tá, queridos? De, assim, questões claramente erradas da prova objetiva, em que daí, assim, quando sai o resultado definitivo, se essas questões foram anuladas ou não, você acabou tendo essa dispersão de atenção com a nota da redação. Porque, por exemplo, houve questões, se não me engano, de biologia, com erros gravíssimos, né, sacarase, sacarose, que evidentemente estava errado. E a banca, assim,
Não, a gente não vai anular, ela está certa, que por si só é um absurdo. Só que isso foi ofuscado com o fato de que, peraí, saiu uma nota de redação, eu tirei 0. Como assim? Evidentemente, com aquela uma ou duas questões que não foram anuladas e a sua nota de redação, a preocupação do aluno foi para a nota da redação. Então, infelizmente, tá, moçada, planejado ou não, essas divulgações simultâneas competem atenção para os alunos e acabam ofuscando problemas que, infelizmente, a prova tem tido nos últimos anos com a banca. Fato é que no dia 9 você vai saber, e aí você vai ter do dia 10 ao dia 13 de janeiro para poder recorrer. Se eu não me engano, Cadu, me ajuda, por favor, produção aí, do dia 10 ao dia 13 de janeiro. Só para ter certeza, tá? Confere se vai ser de sexta a segunda mesmo. Enquanto o Cadu vai conferindo aqui, tá, queridos? O que eu quero dizer para vocês, tá? Infelizmente, você precisa se programar mentalmente para que dos dias 10 ao dia 13, caso haja problema com a sua redação, se você estiver de férias, na praia, descansando, você infelizmente vai ter que separar alguns dias para poder fazer recurso da sua redação. Certo, produção? De sexta até segunda. Então, assim, do dia 10 de janeiro ao dia 13, você vai poder entrar com recurso da redação. Então, por mais agradável e chato que seja, infelizmente, se mantiver o que foi o padrão dos últimos anos, você vai ter que alocar alguns desses dias para poder montar o seu recurso para recorrer da sua nota de redação, caso haja problema, o que infelizmente tem acontecido muito nos últimos anos. E aí a prova de música, tá? E o gabarito, resultado final, dia 4 de fevereiro. Então você já tem uma data para pedir nas suas orações, olha, Papai do Céu, por favor, aqui no dia 4, seja um resultado bom, tá? Então assim, dia 4 de fevereiro, resultado final da UFMS, para saber se você foi aprovado ou não foi aprovado no curso que você deseja. Tranquilos? Meus queridos, eu vou mostrar partes do edital para vocês, e são partes bastante preocupantes, tá? Porque o edital desse ano trouxe um acréscimo de hipóteses para zerar notas. Ano passado, o que foi muito tenso no vestibular da UFMS? 42% dos candidatos tiveram as redações zeradas. Tá? Não foi 0, foi aquele 100, que assim, só para não ser 0, foi nota 100. De 0 a 1000, você tira 100, é um zeramento na prática. E o que isso assustou? Caramba, é surreal você imaginar que 42% dos candidatos não entenderam o tema. Evidentemente, seria muito necessário uma revisão por parte da banca nesse sentido. Porque, queridos, como qualquer fazer pedagógico, qualquer professor, tá? Apliquei uma prova numa sala de aula. Então, eu também dou aula de língua portuguesa. Então, pessoal, próximo prova de vocês, regência e crase. Tudo bem? Tudo bem. 42% dos meus alunos tiraram 0,1. Peraí, por que quase metade da sala tirou uma nota tão baixa? O problema, então, não reside mais nos alunos. Será que a prova foi mal elaborada? Será que a seleção de questões que eu coloquei não foi desproporcional? É necessário fazer uma revisão. Coisa que o ano passado a banca não fez. 42% dos alunos foram zerados. Alguns alunos com recurso tiveram resposta de recurso, outros alunos não tiveram resposta desse recurso. Então, infelizmente, isso trouxe mais instabilidade para o processo da prova. E para esse ano, queridos, o que eu quero destacar para vocês que é muito perigoso? O edital aumentou as hipóteses de nota 0. Eu coloquei letras menores e letras maiores para aquilo que realmente importa. Mas olha só, se você defender no texto conteúdos que se constituam de algum modo como preconceituoso ou discriminação em relação a outros indivíduos, seja por raça, sexo ou cultura. É muito interessante mostrar aqui, óbvio, se o aluno tiver ali um desrespeito aos direitos humanos, evidentemente que esse aluno ele precisa ter a nota dele zerada. Tá? Agora, o que acontece? É muito subjetivo, é muito vago, de algum modo. De algum modo. Vou dar exemplo prático para vocês. Não se usa mais a nomenclatura morador de rua. Ah, morador de rua, morador de rua. É pessoa em situação de rua. Professor, eu não sabia desse termo atualizado e eu acabei escrevendo morador de rua. Será que isso é preconceito? De algum modo, se a banca entendeu que sim, ela pode vir a zerar a sua redação. Zerar é desproporcional. É desproporcional. Porque, olha só, um outro item, tá, queridos, que é muito, muito preocupante, ó. Qualquer marca de desenho ou elemento que identifique, pelo amor de Deus, tá? Tome muito cuidado para vocês, assim, do lado... Moçada, infelizmente eu peguei um caso ano passado, de uma redação aqui na caixa de texto, o aluno, em 2 momentos,
ele colocou uma linha para fora como se fosse o hífen da divisão de sílaba. A redação dele foi zerada. E o que é triste e lamentável? A banca está respaldada. Porque olha só, isso daqui pode ser um elemento de identificação zero para você. Outro item, tá? Menos 15 linhas, mais de 30, beleza? Aí o que acontece aqui? Letra ilegível. Agora olha só. Apresentar a redação com espaçamento excessivo entre letras, palavras, linhas, parágrafos e imagens. Moçada, nos últimos anos, os recursos têm sido muito questionáveis. Porque depois assim, o aluno embasa o porquê que a nota dele está injusta, como que ele atendeu bem a competência de adequação ao tema. A banca simplesmente manda, indeferido. Né? Assim, improcedente, não vai alterar a nota. Pronto. Você embasa, assim, com 1, 2 páginas, a banca simplesmente não fala nada. Alguns alunos têm respostas muito vagas. Agora, imagine o seguinte, o seu espaçamento foi excessivo. O que determina o espaçamento excessivo? Existe uma régua concreta para isso? Olha só, você deixou aqui o equivalente a 3 centímetros. 3 centímetros é excessivo. Está muito vago. E mais uma vez, ainda que eu use um espaçamento excessivo, zerar a redação? Caramba, olha só. E o elemento crítico que eu tive, a compreensão que eu tive do núcleo do tema, essas coisas não vão ser validadas? Não, você excedeu o espaçamento aqui, é zero. Isso aqui também pode ser uma munição, entre aspas, um resguardo da banca para muitas das notas que são zeradas dos alunos de maneira questionável. Ah, não, é porque consideramos que o espaçamento foi excessivo. É vago. Agora, eu já começo a antecipar para você dicas importantíssimas. Se a sua redação for composta predominantemente, e, moçada, esse caps lock aqui não sou eu que coloquei, não. Está lá no edital com essas letras todas maiúsculas. Foi composta predominantemente por cópia de trechos da coletânea ou quaisquer outras partes da prova. Não copie informações de apoio. Até o ano passado, tá, queridos, a FAPEC, ela colocou na prova que você não podia usar informações de apoio. Então, assim, evita. Tá, você teve uma ideia legal, você foi ler o texto de apoio, você percebeu que coincidiu, que você pensou, estava também no texto de apoio. Deixa de usar. Não corra esse risco. For composta predominantemente por reproduções, plágio de textos, modelos divulgados em mídias digitais, sobretudo internet ou impressas. Tem sido muito famosas as cartilhas dos alunos aprovados em anos anteriores. Queridos, o ano passado, eu sou diretor aqui do Colégio Évora, e junto com outros diretores de outras instituições, nós tivemos uma reunião com o reitor da FAPEC, o reitor da UFMS, até então, Marcelo Turini. Ele recebeu os diretores das instituições escolares de Campo Grande, Dourados também, nessa reunião. E o que foi falado ali? O reitor, ele é da área de tecnologia, enfim, ele é professor também, e ele comentou alguma coisa sobre o auxílio de inteligência artificial na identificação de textos prontos. Porque, queridos, é muito óbvio, tá? Humanamente falando, como é que a banca vai saber que foi feito um plágio de um modelo textual pronto? E, moçada, a inteligência artificial tem contribuído muito para a identificação de textos prontos. Então, assim, as bancas se valerem disso, no meu curso de redação eu trabalho muito com atualidades. Então, o que eu mostrei para os alunos? Que o STF, o Supremo Tribunal Federal, já está elaborando um sistema para que a inteligência artificial julgue casos no Brasil. O Brasil tem uma judicialização muito grande. Moçada, é uma coisa absurda, tá? Tô com medo de falar besteira agora. Mas, se não me engano, o Brasil tem 80 milhões de processos por ano. Humanamente falando, vai ser difícil você diminuir isso. Então, assim, não é se o judiciário vai usar a inteligência artificial para reduzir os processos, é quando, porque isso vai acontecer. O ministro do STF, o Roberto Barroso, ele disse que está sendo desenvolvido um sistema para julgar casos processuais. Obviamente, tá, queridos, aqueles de menor, assim, direito do consumidor, os que são mais simples de julgarem, tá? Direito da família, direito penal, obviamente, você vai ter um processo humano. Mas para desafogar o judiciário vai ser utilizada a inteligência artificial. E aqui, e eu estou deixando bem claro, é uma suposição muito óbvia que você utilize isso para identificar textos copiados, o que é muito bom. O que é muito bom. Queridos, a banca que corrige as provas da UFMS é uma banca bastante questionável, de um trabalho assim, socialmente muito questionável, tá, com muitos e muitos erros. Todavia, não quer dizer que em toda ela esteja errada. E este é um momento em que, assim, se ela está utilizando uma inteligência artificial
Para identificar plágio de modelos anteriores, ela faz muito bem. Muito, muito bem. Então, cuidado. De repente, assim, professor, eu vi um repertório coringa, que eu achei aqui no YouTube também, que, professor, é lacrador, hein? Professor, eu posso usar para qualquer tema. Na moral, esquece isso daqui. Para vestibular tradicional, esqueça. Esqueça. Não existe para o UFMS, professor, eu vou usar um repertório coringa. Não existe. Tem que ser uma questão autoral. Compartilho com vocês uma experiência que eu tive. Agora no mês de agosto, eu estive em São Paulo, capital, porque houve uma capacitação do poliedro, que é o material que nós utilizamos no Colégio Évora. E foi muito interessante nessa aula, porque eu conheci a professora de redação do Colégio Poliedro lá de São Paulo. E ela comentou que ela teve que vir aqui para Campo Grande, para Mato Grosso do Sul, ela foi para Corumbá, para fazer uma capacitação do material do poliedro, e ela comentou que ela deu uma olhada na cartilha dos alunos que passaram para medicina na UFMS. E o que ela achou interessante? Produções muito parecidas com as da FUVEST. Quando ela falou isso, eu particularmente falei, nossa, nada a ver, para, você vai querer comparar redações de FUVEST com as que estão sendo feitas aqui? Por quê? Porque nós temos tido, infelizmente, uma banca com muitas incoerências de nota. Todavia, quando você olha realmente os alunos que foram aprovados, as redações deles, faz sentido a fala dessa professora do poliedro. Em que sentidos? Em que sentido? As redações aqui da UFMS do último ano foram redações muito boas. Muito boas. Fica a crítica muito grande a outras redações muito boas que inexplicavelmente foram zeradas. Todavia, de fato, se você pega só esse recorte dos alunos aprovados, caramba, é um padrão altíssimo. Em que, se porventura o aluno... Moçada, é muita presunção, desculpa, tá? É muita burrice imaginar que você vai pegar uma redação ali, uma citação aleatória, genérica, e aquele professor que vai corrigir, que segundo a banca corretora, FAPEC, são professores doutores e pós-doutores, que você vai conseguir enganar aquela banca. É muito difícil. Então, assim, aborta a ideia de que, assim, puxa vida, eu vou usar um repertório coringa. Isso não dá certo. E se tecnicamente você estiver copiando textos anteriores, acabe com essa ideia agora, por favor. E outra parte, tá? Se ela for idêntica ou muito semelhante a outra redação deste processo ou de outro. Queridos, humanamente falando, é difícil você fazer isso. Você preparar uma banca em que, assim, olha só, essa redação aqui, ó, tá parecida com uma redação de 2021 aqui da UFMS que tirou 1000, hein? Humanamente falando, você não consegue perceber isso. Com suporte tecnológico, é possível. Fica um alerta. Se você está pensando em usar textos anteriores para isso, não vai dar certo. E antes da redação que eu quero mostrar para vocês, acompanhe aqui. As redações com muitos trechos de cópia ou paráfrase de modelos prontos receberão nota final 100. As redações com predominância de cópia receberão 0. Agora, olha que interessante, queridos. A redação será avaliada por 2 corretores, considerando-se como nota final a média obtida a partir das 2 notas. Então, para esse ano da UFMS, essas duas, a média de 2 notas. Agora, olha só, queridos. Se houver discrepância entre as notas, o que se considera que há diferença de 250 pontos, tá, entre os corretores, então vamos lá. Corretor A entendeu que a sua redação foi para 700, corretor B entendeu que a sua redação foi para 950. Então, assim, peraí, deu discrepância, vai passar para o terceiro corretor. Se o corretor A deu 600, corretor B deu 750, massa, faz-se a média. Primeiro corretor, queridos, deu 950, o outro deu 750. Pô, professor, peraí, uma coisa é ter 950, outra coisa é 750. Vai ser feita a média. Porque está no limite de 200 pontos, que é o que eles toleram. Não pode passar de 200 pontos, tá? Passou 250 pontos ou mais, vai para um terceiro corretor. B, um deles atribui nota 0 e outro não. E um deles atribui nota 1000 e outro não. Deixa eu explicar um negócio para vocês aqui. Eu já tive a oportunidade, de anos anteriores, trabalhar como corretor de redação do Enem. E era muito interessante, tá? Correção toda online, enfim. E por que eu estou falando isso para vocês, meus queridos? Olhem só. O que acontece, moçada? Você tinha lá um corretor A e um corretor B. E por um tempo, como que o Enem fazia? O corretor A foi lá e deu 640, o corretor B foi lá e deu 920. Passava-se para um terceiro corretor, esse terceiro corretor não sabia a nota dos 2 primeiros, e ele dava a nota dele, e a nota dele era soberana. A nota que ele desse invalidava as 2 anteriores.
Então, supomos, o corretor leu aqui e deu 880. Nota final 880. Descartam-se as duas anteriores. O Enem fez um modelo muito interessante do seguinte, olha só, o corretor A foi lá e deu 720, o corretor B deu 960. Vai para um terceiro corretor que não sabe a nota dos dois primeiros. Suponha que esse terceiro corretor leu a redação e ele deu 760. Você continua fazendo uma média aproveitando a nota mais próxima. Se o terceiro corretor deu 750, ele está mais próximo desse corretor A. Então você descarta essa daqui e vai somar essas duas para ter uma média. Isso é mais justo. Porque imagine o seguinte, olha só. No caso de um corretor dá 1.000 e outro não. Imagine o seguinte. O seu corretor A te deu 1.000 ali na UFMS. O seu corretor B te deu 950. Te deu 950. Aqui corretor B. Vai para um terceiro corretor. O terceiro corretor leu sua redação e ele entendeu que sua redação foi para 800. Você não vai ficar nem com essa nem com essa, porque olha o que a FAPEC diz. Um deles atribuir a nota 1.000 e outro não. A redação será submetida a um terceiro avaliador, prevalecendo a nota atribuída por ele. O terceiro avaliador. Outro método questionável. Bem questionável. Porque, mais uma vez, tá? De repente, assim, puxa, tirei 800. Tá, mas vai somar com 950. Agora, de novo. Um te dá 1.000, outro te dá 950. O terceiro corretor te deu 800. É questionável. É muito, muito questionável. Enfim, esses são aspectos preocupantes da prova. Agora, olha só, avança comigo aqui. Vamos para a parte final, então? Revisar com vocês os temas que foram cobrados. Queridos, perfil de tema da UFMS. Falei isso para vocês na revisão da UEMS. E repito aqui, como a banca é a mesma, não tem perfil. Você percebe que é uma banca que procura ter um perfil, mas ainda não tem um perfil. 2020 foi uma coisa absurda, tá, moçada? Olha só, como as contribuições da ciência e tecnologia se fazem presentes no cotidiano de todos nós, tomando como eixo para discussão um ou mais dos seguintes tópicos: desenvolvimento humano, sustentabilidade, progresso industrial e econômico, desigualdades sociais. Moçada, não tem vestibular no Brasil nos últimos anos que tenha feito essa proposta de geração. Olha, tem esse tema grande aqui e eu te dou 4 recortes, escolha um ou mais. Foi muito estranho. Dá-se a percepção de que, assim, parece que a banca não olha para o lado. Como que tradicionalmente a UFGD cobrou temas? Como que uma FUVEST cobra temas? Não, assim, parece que a banca, assim, quis tirar da cabeça e é difícil você bancar uma correção dessa. Todos os alunos, você ter 4 linhas de raciocínios temáticos é muito trabalhoso. Tanto que no seguinte, eles não mantiveram esse padrão, eles mudaram. Só que ainda assim um tanto quanto problemático, por quê? Foram 3 análises, 3 recortes temáticos. Possíveis razões para manifestações de intolerância, suas características e algumas suas consequências. Manifestação de intolerância, razão, características e consequências. Tema muito extenso. Moçada, muitos alunos falando de 2022, que foi um ano assim, muito, muito ruim. Olha o tema. Aspectos vinculados à importância do episódio do grito do Dom Pedro I para o Brasil do século XIX e o que ele ainda significa para o Brasil do século XXI. Está escrito errado, tá? Era século XXI que estava aqui. Perdão, digitei errado. Você tem que reler umas 3, 4 vezes para tentar entender. Nos últimos 2 anos, houve uma redução do tema. Então, uma certa simplificação. A cultura da paz e da não violência como alicerce para o verdadeiro desenvolvimento. E o ano passado, tá, queridos, numa boa, a melhor abordagem que teve do tema. O direito às artes como direito à condição humana. Direito à arte como direito à condição humana. Muito parecido com o que foi a UEMS do mesmo ano passado, o papel do esporte na construção de uma sociedade não capacitista. Esporte não capacitismo. Você assimilava 2 tópicos temáticos. Direito à arte, direito à condição humana. Como que o direito à arte traz um direito à condição humana. Muito interessante. A FAPEC ela coloca 5 critérios de notas: estrutura e desenvolvimento do texto citativo, organização e progressão de texto, tá? Como você coloca a sequência argumentativa, adequação temática, se você entendeu realmente o tema, o direito à arte como direito à condição humana. Coesão e coerência, né? Conjunções, pronomes, sinônimos e emprego da norma culta. Essa redação foi uma redação muito especial. Muito, muito, muito especial, de uma aluna muito querida, muito inteligente aqui do Évora ano passado. E olha como você não tem uma questão de um repertório coringa ou coisa do tipo. Olha aqui, moçada. Introdução em 8 linhas. Concentra. Maria Augusta de Sarrosa
doutor honoris causa pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, expõe em seu trabalho teórico a importância da diversidade cultural na formação da capital Campo Grande. Nesse ínterim, ao reunir relatos de moradores da cidade morena, Rosa aprofunda o debate acerca da intrínseca relação estabelecida entre o papel da arte e o ser campograndense. Com isso, nota-se que, além da promoção de maior coesão social do coletivo por meio dos laços de pertencimento, como demonstrado pela professora, a arte é também um direito à condição humana, já que ela engloba um conjunto de atividades que fazem do homem um verdadeiro ser humano. Dessa maneira, é imperioso destacar as causas que atestam e evidenciam seu caráter de direito, que exprime o real humano, como a utilização da arte como forma de expressão e de protesto. Moçada, olha que genial. Primeiro que assim, professor, ela jogou pra galera, né? A redação da UFMS, ela faz uma citação de uma professora da UFMS. Tá, um aspecto curioso, mas muito mais do que querer jogar pra galera, jogar pra UFMS, olha que legal. Ela cita uma autoridade intelectual de Mato Grosso do Sul. Então assim, geralmente aqueles repertórios coringas são genéricos. Porque Bauman dizia, porque Sócrates afirmara. Ela cita alguém específico e que o estudo dessa professora era diretamente ligada a essa ideia de arte e condição humana. Direito à arte como direito à condição humana. E esse raciocínio a aluna explica muito claramente. A promoção da maior coesão do coletivo, meio de pertencimento. A arte é um direito à condição humana, já que ela está dando a causa. Já que a arte engloba um conjunto de atividades que fazem um verdadeiro ser humano. A arte nos faz nos vermos como pessoas, como pertencentes, como existentes. E aí, além de abordar o tema, ela coloca um projeto de texto dela. As causas que atestam e evidenciam seu caráter. As causas que atestam que a arte garante, o direito à arte traz uma condição humana. E ela fala da arte como forma de expressão e protesto. Então, via de regra, tá? Você tem aqui o projeto de texto em que, basicamente, argumento 1 e argumento 2 estão claros aqui. Olha que legal agora, tá, meus queridos? Tá? Então, assim, uma introdução muito bem feita. Tá? Só lembrando, a redação dela foi interessante porque ela abordou, ela começou com um repertório. Você não é obrigado a fazer repertório na sua redação da UFMS. Você pode, mas não é obrigação. Sua obrigação é abordar o tema, como ela fez, e colocar o projeto de texto, como ela bem fez aqui. Tranquilos? Olha o desenvolvimento 1. Que legal o repertório e conteúdo dela. Em primeiro plano, infere-se que o uso da arte como ferramenta de expressão demonstra-se como o direito à expressão humana. Tal fato se deve pelo poder artístico de internalizar os sentimentos do indivíduo a partir do movimento do seu corpo, pintura ou escrita, por exemplo, e que é indissociável do ser humano enquanto animal racional que se relaciona com o meio. Dessa forma, o direito às artes, em suas variadas facetas, é necessário, pois representa uma parte da vivência humana que não pode ser extinta. Como forma de exemplificação, cita-se a tradição dos povos indígenas Guarani Kaiowá, Tecoporã, movimento para a expressão do ser e que, entre outros fatores de ordem étnico-cultural, é essencial para a condição do ser humano desse grupo. Então, olha só que legal. Isso se deve, ela tinha falado das causas que mostram que a arte nos valida como existência de seres humanos. E ela vai falar da questão específica do direito à arte nas mais variadas facetas, e ela fala sobre a questão específica de dança. E ela fala, por exemplo, sobre essa tradição da Tecoporã. E aqui eu já faço para vocês um gancho, tá? Do como que é importante você ter essa noção de história e geografia regionais. E já fica a minha dica para vocês, o curso de História do professor Henrique Guimarães, História Regional aqui de Mato Grosso do Sul, professor Léo Nunes com Geografia Regional aqui de Mato Grosso do Sul também, que ajudam nesse suporte. Então, caramba, no momento dessa validação dessa tradição, você tem assim, caramba, a arte que nos reafirma como pertencentes, como seres humanos. Muito legal. Ela fazer a afirmação e dar exemplo concreto. Ela falou também a arte como forma de protesto. Olha o desenvolvimento 2. Em segundo plano, urge apontar a função da arte como protesto, que confirma o direito às artes como o direito à condição humana. Percebam, tá, que constantemente ela reafirma o recorte temático. Isso é importante, porque assim, ela não está fazendo divagações aleatórias, porque de repente você começa a falar de arte, e já vai embora.
ela o tempo todo está ali alinhada, canalizando o recorte temático. Sob esse viés, o filósofo ligado à escola de Frankfurt, Walter Benjamin, propõe que a arte é dialética, isto é, provoca a reflexão e potencializa o pensamento crítico dos observadores. Assim, reforça-se a condição do ser humano nas artes, porque estas convidam o espectador a usar do pensamento racionalista, próprio do Homo sapiens, que o distingue de qualquer outro ser vivo do planeta, e o torna essencialmente humano. Exemplificando, destaca-se o grupo de rap autóctono Bro MCs, em sua obra Resistência Indígena, que invoca o ouvinte a usar da sua razão, própria do ser humano, acerca da questão nativa de demarcação de terras, mostrando que as artes, ao propor reflexão, mostram a condição do ser humano. Queridos, não é uma obrigação você só fazer citações de Mato Grosso do Sul. Óbvio que não, até porque o Bro MCs já tem fama internacional. Tá? Tô gravando aula com vocês agora no mês de novembro. Se vocês entrarem no perfil do Instagram do Bro MCs, Los Angeles, agendamento de show com a Loki, abertura de Grammy, músicas no FIFA. Então, assim, Bro MCs já tem assim, uma repercussão internacional muito sólida. É aqui de Mato Grosso do Sul? Sim, mas rompeu a nossa barreira do estado. Mas, evidentemente, que ela dá outro exemplo concreto em que mostra que o direito à arte nos valida como essência de seres humanos. Então, muito, muito legal, porque assim, queridos, ao lado do fato de que ela faz citações interessantes, os exemplos concretos que ela dá confirmam bastante essa teoria que ela apresentou. Por fim, a conclusão. Por isso, o direito às artes é um direito à condição humana. Como demonstrado pelo momento do Tecoporã dos povos Guarani e Kaiowá, a expressão dos sentimentos é uma parte do ser humano que não pode ser extinta. Também pelo seu poder de reflexão, em concordância com o filósofo Walter Benjamin, a função dialética das artes invoca o pensamento crítico para pautas importantes, como a música do Bros MCs, e ressalta uma característica própria do ser humano, a razão. Então, conclui-se que retirar a arte do ser humano é torná-lo menos ser. Então, olha que legal, ela retoma o tema, sintetiza a argumentação, argumento 1, argumento 2, e faz um último fechamento, comentando aquilo que ela apresentou até na introdução. Incrível, incrível, incrível a redação desta aluna. Impossível, impossível alguém chegar e falar, ó, ela pegou o modelo pronto, hein? E, queridos, olha só que especial. Essa aluna tirou 900. Sabe, ano passado a FAPEC não deu 1000 para nenhuma redação. A nota máxima foi 950. Então, 1000 do ano passado foi 950. Acho que só 2 alunos tiraram 950. Ela tirou 900. Caberia perfeitamente 1000 para ela. O primeiro corretor deu 850. Ele tirou ponto em 3 competências de que a seleção de informação de forma pouco consistente. Aí o outro ainda colocou, né, o exemplar do terceirativo argumentativo foi razoável. A vontade seria, gentilmente, o corretor, vem cá. A estrutura argumentativa foi razoável? Por que foi razoável? E assim, a questão articulação razoável das partes do texto. 850. O segundo corretor deu 950, tirou pontinho de norma culta, que ela teve desvios leves ali. Mas enfim, foi 850. Essa é uma ex-aluna muito, muito querida, Raquel Lorenzoni, que esteve aqui o ano passado conosco no cursinho pré-vestibular do Évora, e tirou essa nota incrível. E foi muito interessante ter mostrado uma redação muito autoral, que mostrou muito do trabalho de repertório que ela teve, de história regional, das obras literárias, muito legal. E até colocando para vocês aqui, como dica final, busquem repertório autoral próprio. Esqueçam essa ideia de ter uma estrutura pronta e repetir uma estrutura coringa, uma citação coringa, isso não dá certo. Moçada, a FAPEC dificilmente ela dá entrevista real mesmo. Num dos anos que a FAPEC deu problema, uma equipe de jornalismo veio aqui até o Colégio Évora para conversar comigo, e eles disseram que a FAPEC tinha feito uma nota para eles para falar sobre o vestibular. E eu até falei, escuta, eu posso ver essa nota? Aí ele falou que sim, perguntei se eu podia tirar foto, e ele escreveu. Olha que delicado, queridos, porque aqui tem uma parte muito pesada, tá? Mais uma crítica muito grande à banca e um alerta para vocês. Tomem cuidado, olha só. Entramos em contato com a FAPEC, responsável pela aplicação da prova. Em nota, a FAPEC disse,
De um modo geral, todas as reclamações dizem respeito à discordância, maior ou menor, com a correção das redações efetuadas pela equipe FAPEC. Sim. Nesse sentido, cumpre ressaltar que ela, FAPEC, segue os critérios já mencionados, com o processo levando em conta o que diferencia a concepção de redação traduzida neles de outros processos seletivos. O que é muito delicado? O aluno, essa Raquel, por exemplo, tá, moçada, ela fez o NB, tirou um notão, tirou esse notão na UFMS, a UEMS foi discrepante. Você pega alunos que assim, no Enem tirou 980, numa UEMS tirou 950, na UFMS tira 0, tira 100. Não bate. E muitas vezes quando o aluno mostra, olha, mas porque no Enem e na UNB, aí a FAPEC já se resguarda aqui e fala, olha só, nós nos diferenciamos de outros processos seletivos, ou seja, não nos compare com outros lugares, somos diferentes. Agora ela fala o seguinte, tá, moçada, isso aqui é questionável, tá? E tem uma outra parte muito questionável aqui, que ela fala o seguinte, cadê? Ela fala o seguinte, olha só, além de discutir de questões básicas de gramática da língua portuguesa, ela coloca o seguinte, o que nem sempre é acolhido com o olhar necessário pelos candidatos e alguns profissionais de ensino. Tecnicamente, assim, as notas que nós damos são essas notas mesmo, tá? Só que, infelizmente, os profissionais de ensino não estão adequados. Os alunos não estão adequados. Moçada, nós lidamos com alunos que são aprovados em USP, Unicamp, UFPR, nos principais vestibulares do Brasil. Mas esses mesmos alunos, de maneira muito aleatória, tiram notas baixas na FAPEC. É estranho. Aqui é um conteúdo muito questionável em que, assim, basicamente ela joga a responsabilidade como se os profissionais de educação não fossem bons, os professores de redação não fossem bons, os alunos não fossem bons. Isso é muito questionável da FAPEC. Mas eu quero terminar com uma parte que ela tem muita razão, em que ela fala o seguinte, olha só. Os textos recorrem a fórmulas que esquematizam o texto candidato, fazem citações descontextualizadas apenas para simular repertório cultural. Moçada, chega de citaçãozinha genérica. Não faça isso para sua prova da FAPEC. Professor, olha só, tem uma frase aqui do Hobbes, essa frase aqui cabe para qualquer redação, professor. Nem continua a conversa. Não dá certo. Professor, mas eu acho que sim, é que eu vi que um aluno, alguém no Enem... Não, Enem não é referência, não é padrão. Então, queridos, numa boa, no dia da UFMS, olhe o tema, identifique o tema e veja um repertório condizente com esse tema. Não vá com essa reprodução cultural. Essa própria Raquel, tá, queridos? Ela veio aqui ao Évora para fazer divulgação de um workshop de medicina da UFMS e ela comentou que depois que a cartilha dos candidatos aprovados depois que a cartilha foi divulgada, tiveram pessoas procurando por ela no sentido de pedir aula particular para entregar uma fórmula para poder fazer na UFMS. Como se, assim, isso aqui que ela escreveu fosse uma coisa decorada, ensaiada, e não foi. Houve estratégias aqui que ela aplicou, todavia o repertório dela foi um repertório muito real. Não foi essa coisa simulada, que é o que, infelizmente, muitos candidatos fazem. Forçar contexto de citação e não cola. Não cola. Procurem uma produção autoral de vocês. Tranquilos? Espero de verdade que essa aula tenha contribuído para você e que as outras aulas também contribuam. E é um desejo meu e aqui dos professores do Colégio Évora que você faça uma ótima prova de UFMS. Sucesso imenso, um abraço, tchau, tchau.